Boa noite, pessoal. Começando mais um programa Parada Técnica aqui na sua TV Guarulhos. Meu convidado de hoje veio de Ribeirão Preto, mas ele já me falou que ele não nasceu lá. Iniciou no rádio e na TV na mesma cidade e já tem uma boa caminhada de Grupo Bandeirantes, Copas do Mundo e Olimpíadas Pan-Americanos. O convidado de hoje é o William Lopes. Boa noite, William. Boa noite, Ramon. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa. Uma alegria muito grande estar aqui para a gente conversar nessa hora. Conheci o William no final do ano passado, lá no Band Esportes, lá no programa Depois do Jogo. Sensacional, pessoal, todo de primeira. William, como é que está aí no começo do ano? Como é que estão as coisas? Elas começam a esquentar ainda, né? Ainda não está, porque os estaduais ainda não começaram, o futebol já engrena depois da Copa São Paulo Futebol Júnior, ou no meio da competição, né? Porque antes você tinha até 25 de janeiro a Copa São Paulo e depois os estaduais começando. Esse ano, pelo calendário com Copa do Mundo, você já vai acompanhar os estaduais acontecendo já no meio da Copinha. A Copinha é o grande momento desses atletas, é a grande vitrine para esses jogadores que querem chegar num time grande, ser contratado por um outro clube, um clube de ponta, ou dentro do próprio time ganhar a chance de você se profissionalizar, né? Então é a vitrine do futebol brasileiro com tanto time, tanto grupo disputando. Agora, estamos aí na expectativa de vivermos um ano importantíssimo, um ano diferente, um ano com Copa do Mundo, inclusive. Exatamente, o calendário mais apertado e a Copa São Paulo, esse ano acho que é recorde de participantes. 128 times, né? É muito time, né? Infelizmente, muitos ficam no caminho porque não têm o interesse de revelar jogadores. Tem muitos clubes aí que, né? Então, ô William, fala uma coisa. Você hoje está no Depois do Jogo, fazendo a apresentação, e no Resenha. Fala um pouco do Resenha, acho muito interessante esse programa que você faz, esse bate-papo direto com o atleta. E também do Na Trave, que é o quadro que entra no Depois do Jogo. Pois é. Que é divertido pra caramba e eu vou lá, ele vai me levar para participar também. Vou lá bater falta. Quero ver se ele vai bater bem. Falta, pênalti, escanteio, né? É um quadro que a gente faz, esse Na Trave, com ex-jogador ou jogador da atualidade. Até técnico também já quis fazer, né? Então, um desafio, é mais uma descontração. Na verdade, é uma brincadeira que você, para quem não sabe, o convidado tem a chance de bater 5 cobranças de pênalti, 5 cobranças de falta ali na meia-lua e 5 cobranças de escanteio. E a brincadeira é exatamente acertar a trave. E você tem uma pontuação. E dentro dessa pontuação, no final, a gente premia o melhor colocado durante toda a temporada. Deu certo, pegou e porque a gente percebia isso antes do quadro começar, que quando a gente cobria treino de seleção brasileira, treino de vários times, acabando a atividade, alguns jogadores acabavam brincando entre eles de bater bola na trave. Aí aposta almoço. Isso. Então, foi aí que a gente teve a ideia e deu certo, tá tendo sucesso. Então, seria bom no dia de hoje esses atletas treinarem, porque eles não sabem bater falta. Seria um bom treino. Eles não sabem bater falta, não sabem bater escanteio. Independentemente de ser na trave ou não, eu acho que o jogador tem que acabar o treino, a sua atividade, seja em qual clube for, ele tem que ficar mais uma meia hora lá batendo pênalti, batendo escanteio, batendo falta, cruzando na área. Isso é fundamento do futebol. E principalmente cobradores de falta, a gente já teve tantos cobradores de falta no futebol brasileiro que hoje eu acho que está faltando um pouco mais de insistir, intensificar esse treinamento após uma atividade no clube. Completando aqui, você falou do Resenha, né? Falo do Resenha respondendo a tua pergunta. O Resenha já é um programa que a gente resgata histórias dessas pessoas que viveram, muitas delas, no mundo do futebol, né? Então, seja jogador da atualidade, também com jogador do passado. Então, os bastidores são contados nesse programa chamado Resenha. É muito legal também, divertido, me divirto muito também fazendo, porque tem cada história que a gente fica sabendo que ele faz isso, só que num habitat mais animado.
É muito legal, muito legal. E Esses programas são no Band Esportes, né? E na Band, no canal aberto, na Rede Bandeirantes, eu faço reportagem também. Sim, e é legal, já entra no tema, 2 temas que acabam entrando. Em relação à batida de falta, eu acho que hoje nós reclamamos tanto que o futebol não está técnico, né? Você vê, por exemplo, o Palmeiras contratou o Lucas Lima. Aí eu falo assim, pro nível do Brasil tá bom. Você pega 20 anos atrás no mínimo, cada time tinha no mínimo 2 armadores. Eu ainda lembro disso, década de 90, você tinha o meia canhoto, o meia destro. Hoje pra você arrumar muitas vezes é um segundo volante que faz aquilo ali. Hoje eu vejo o Moisés no Palmeiras. Ele, não, né, ele tem até a postura de um cara 10, mas ele é segundo volante. Ele faz esse posicionamento também. Então entra nisso. Eu já vi entrevistas do Neto falando que ele ficava batendo faltas na época do Guarani. Bola pesada, molhada. Isso faz a diferença. O próprio Rogério Ceni. Então hoje falta isso pro atleta também. Fala, eu vou lá treinar. Por que eu não posso bater? Exatamente, isso é fundamento. O próprio lateral ou ala tem que treinar cruzamento na área. Às vezes eles erram um passe, às vezes eles erram outra coisa um cruzamento. Que eu acho um absurdo. Eu tenho a minha referência como o melhor lateral direito que eu já vi jogar, o Arce. A única coisa que ele pecava um pouco era na marcação, mas o resto... E hoje, então, desde que ele saiu do Palmeiras, o Palmeiras ficou órfão de lateral direito. Lógico que o Palmeiras também, uma fase com times mais fracos. E eu tenho aquela referência de quando eu vejo um lateral na linha de fundo, o cruzamento dele. Aí você vê cada um. Na própria esquerda também tinha o Júnior, que tinha um cruzamento perfeito, né? E é repetição também. Claro. E os caras não... Você não Sabe vê. que hoje as coisas estão mudadas. Hoje o jogador não vê a hora de terminar o treino para sair fora, tem compromisso, seja compromisso de patrocinador, seja qualquer tipo de programa que ele vai fazer, compromissos extra-campo, enfim, ele quer terminar o treino, quer ir embora rapidinho e isso mudou muito. O jogador virou artista. Exatamente, virou artista, alguns acham que são celebridades. Exatamente. Né? Então, até no seu caso também hoje a dificuldade de falar com eles depois de um treino, depois de um jogo é maior? Eu tô na estrada faz tempo, né? Mudou muito, porque quando a gente viajava para cobrir algum jogo, um exemplo, você falou do Palmeiras aqui, o Palmeiras vai jogar uma Libertadores em algum lugar. A gente ia e para facilitar o trabalho, a gente sempre, a emissora sempre colocava a gente no mesmo hotel, porque facilita o trabalho, né? Você tem que gravar alguma coisa, você tem que fazer alguma entrada ao vivo, você já faz ali do hotel onde o time está concentrado. E muitas vezes a gente chegava a tomar café com os jogadores, almoçar com os jogadores ali embaixo, no saguão, a gente conversava com eles, jantar, não tinha essa de o time ficava isolado no andar que ninguém tinha acesso. Quem saía pra noitada, um não entregava o outro também. Também não tinha dá. Isso, ou tem. E o bom é que não tinha as redes sociais de hoje. Era muito melhor, não era? Era muito melhor. Era muito mais legal. Hoje o celular, você tem foto de todo jeito, né? Então ou o jogador faz bem feito, hoje enrolado. complicou nisso também. Complicou, de fato. Mas era tudo muito mais fácil. Para você cobrir um treino, cansei de fazer entrevistas antes do treino começar, dentro do próprio campo. Então, os jogadores estavam lá, aqueles que entram um pouquinho antes para bater uma bolinha, ou mesmo conversar um com o outro. A gente ali da imprensa tinha total liberdade de entrevistar quem a gente queria, até o técnico pegar o apito, apitar para começar a atividade. Aí, repórteres, por favor, saem do campo. E aí acontecia tudo dentro da maior tranquilidade. Aí você vai perguntar, mas hoje a situação ficou complicada porque tem muita TV de internet, a imprensa aumentou muito o número de número de veículos de comunicação. Mas se você fizer um negócio que não dá para chegar naquele ponto, né, daquela liberdade que a gente tinha, que seja uma coisa mais diferente. O que nós estamos vendo hoje? Hoje agora está virando moda treino fechado. Fechado do nada. Fechado, mas aí quando você vai ver no campo o jogo, o treinador não passou nada. Por exemplo, não tem uma jogada ensaiada. O São Paulo se reapresentou agora há pouco e
Foi treino fechado, na reapresentação do time. Ora, não tinha nenhuma novidade para ser um treino fechado. Mesmo elenco? Então, se a mentalidade, eles ali do São Paulo, nesse caso, né, querem fazer um exemplo do que acontece na Europa, tudo bem. Só que você tem que pensar que o patrocinador que está bancando lá, botando dinheiro lá, ele quer ver a marca dele todo dia nos jornais esportivos. E aí, treino fechado, o repórter fica lá na frente do CT do São Paulo e não tem a marca do patrocinador. Então tem que pensar tudo isso. Será que está sendo uma boa? Quer fechar treino? Eu não questiono isso. Fecha. Na Europa, muitos treinos são fechados, mas pelo menos a reapresentação, né? Reapresentação não foi demais. A apresentação do São Paulo, o primeiro dia de trabalho, treino fechado, foi demais. Agora, quer fazer isso, mentalidade Europa, tudo bem, mas que mantenha a mentalidade europeia, ou seja, libera para entrevista. Vai aparecer o patrocinador, um jogador pelo menos para dar entrevista. E hoje tem muito que eles escolhem quem vai dar entrevista. Terceiro goleiro vai falar com vocês hoje. No momento ainda de tumulto, de pressão, de crise, é um jogador que eles colocam lá para dar entrevista, que não vai dar polêmica, que ninguém vai transferir essa pressão para esse jogador, de repente é um jogador novo, que não tem nada a ver com essa crise que o time está vivendo naquele momento. Sim. Então tudo isso tem que pesar. Será que, como eles dizem, que quem manda no futebol normalmente não entende de futebol? Mas será que há 20 anos atrás esses caras entendiam um pouquinho pelo menos? E hoje a maioria não entende nada? Tem muita gente que não entende, de fato. Tem muita gente que entende. Às vezes o amadorismo também entra em campo, às vezes o interesse também entra em campo. Mas nesse caso, acho que estão querendo transformar o que acontece lá na Europa, o exemplo vim para cá. Outra coisa, as TVs dos clubes estão crescendo muito. Hoje praticamente todos Cada time tem uma Série TV A local. tem a TV. Então, é outra coisa para se pensar, porque no dia a dia a gente é limitado para fazer algumas imagens e algumas entrevistas. A entrevista a gente tem aquela que o assessor de imprensa determinou tal de jogador, e a gente só vai encontrar o jogador lá na sala de imprensa. No treino, a gente tem um local para ficar, para cobrir os cinegrafistas fazendo imagens, fotógrafos fazendo as fotos que eles precisam, mas é um cantinho nosso lá. A gente não tem mais acesso ao jogador. E antes, lá no passado, a gente conversava com o jogador tranquilamente antes do treino começar, depois do treino começar, porque eles estavam no mesmo lugar que a gente. Hoje separou completamente. Imprensa de um lado, time do outro, os jogadores saem para o outro lugar que a gente nem tem mais contato. A gente vai ter o contato do jogador na entrevista coletiva, apenas esse contato, e não é sempre que tem a entrevista coletiva, né? E normalmente o discurso pronto deles... Claro, mas aí cada um está na sua, né? Eu até entendo, procuro entender. Porque também são indicados para fazer isso. Claro. Logicamente. Então, eu procuro entender essa situação. Não pode abrir a boca para falar algum problema, ele vai respeitar porque ele é funcionário do clube, né? Quer dizer, então o que você acha... E seguindo nesse ponto de futebol moderno, futebol quer fazer uma cópia do futebol europeu, eu penso assim, nós não temos nível para fazer perto do europeu, imagina igual. Então, por exemplo, que hoje o nível caiu, o futebol é mais caro, hoje o futebol você pode colocar que é um evento para classe A. Eles procuraram isso. O que você acha disso, dessas novas arenas, de um valor mais alto? Logicamente, hoje você tem um comodismo e uma qualidade maior para ir no estádio. Você não vai ver o mesmo talento. Mas o que você acha deles elitizarem o futebol atual? Vamos em partes. Então, falando de arena, primeiro, lá atrás, eu nas minhas entrevistas, no programa que eu apresentava, eu sempre fui contra a Copa do Mundo aqui. Fui contra a Olimpíada aqui. Porque a gente, primeiro, nesses eventos, a gente viu que o país tem dinheiro, né? Sim. A gente mostrou que a gente consegue ter dinheiro. Consegue. Mas não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para essas coisas, né? E consegue não ter bagunça quando querem. Exatamente. Organização.
Exatamente. Agora, então, eu fui contra porque a gente tinha que acertar, como ainda a gente tem que acertar, muita coisa no nosso país, para depois sediar uma Copa, uma Olimpíada. Claro, é muito gostoso sediar uma Copa, uma Olimpíada, mas desde que o país esteja vivendo uma boa fase, né? O que aconteceu aí? O país quebrou, né? O país viveu uma situação terrível e agora, comprovadamente, nós compramos a vaga da Olimpíada. Como acontece também em vários lugares do mundo, isso não vou negar. Então, essa é uma realidade da situação. Arenas, não precisava tanta arena, tanta sede da Copa do Mundo. Também é outro ponto. Mas aí entra a politicagem, né? Então, interesse aqui, interesse ali. Então, todo mundo tem interesse. Cimento. Todo mundo tem interesse. Seja financeiro, né? Tem o interesse político de confederação, daqui, dali, né? Dentro do futebol. Para apoiar o presidente da CBF, enfim, tem interesse de todos os lugares. Agora, arenas são maravilhosas, são lindas, e as arenas da Copa que eu conheci todas, viajei e cobri a Copa do Mundo no local, no estádio, uma mais bonita que a outra. Com relação à organização, para quem não sabe, o Brasil cediu uma organização, o Brasil cediu uma Copa do Mundo com muita organização. Vamos em partes, porque aí é mundial, porque eu falo que onde foi local de FIFA, tem que funcionar da melhor maneira possível. Não pode haver falha nenhuma, como não acontece. Onde é área de Olimpíada, a mesma coisa. Então isso é geral, não é só aqui, não é o Brasil que conseguiu ter essa organização. Isso é a organização que vem da FIFA, a organização que vem do Comitê Olímpico Internacional da Olimpíada. Você tem o torcedor comum, já não vai no estádio, aquele torcedor mesmo de organizada, não é o público para a Copa do Mundo. Eles não querem. Não, agora família sim, famílias em Copa do Mundo. E a gente percebeu que as famílias foram para a Copa. Aliás, o público família ele só gosta de jogo de seleção. Exatamente. É um público diferenciado. Exatamente. Então, tudo isso conta. Nós tivemos outro público, aí você na Copa do Mundo você tem uma distância que você não tem acesso às imediações do estádio. Tem lugar que até 1 quilômetro você não pode atravessar a barreira, porque quem entra nesse 1 quilômetro próximo do estádio é só quem tem o ingresso. Então isso tudo faz parte da organização FIFA e Olimpíada. Então tudo isso tem que ser colocado no papel. Foi uma bela, no caso, como o assunto foi para a Olimpíada e para a Copa do Mundo aqui, a gente conseguiu sediar uma Olimpíada maravilhosa? Sim. Conseguiu sediar uma Copa do Mundo maravilhosa? Sim. Tivemos ocorrência? Não. Até, né, curioso isso, porque onde é área FIFA, onde é área de Comitê Olímpico Internacional, realmente não acontece nada, porque a segurança é muito grande, é uma segurança que muito bem, os homens estão fortemente armados, então tudo acontece da melhor maneira possível. E quando eu até ia brincar aqui, que estranhamente e curiosamente também não acontece nenhum fato grave durante o evento, né? Porque a gente sabe tudo que acontece no país e os acordos que são feitos. Exatamente. É uma paz de 30 dias. Dá até para jogar Fica aí que eu Dá fico para jogar aqui. o Irã contra o Iraque, contra os Estados Unidos. Fica aí o que eu fico aqui. 30, dá para jogar. Indonésia, joga tudo tranquilo. É o Brasil. E para você ver como quando se quer, faz. Gente. Então, né? Por isso que... Agora a gente está vendo uma situação do país terrível, terrível. Nossa. A gente precisa acertar. E a gente aí, ó, a gente está vivendo um ano também decisivo nesse aspecto, né? Vamos ter um ano com Copa do Mundo, mas vamos ter um ano também com eleições. Exatamente. Para a gente não deixar o país nesse buraco que a gente está vendo de corrupção, tanta gente ganhando aqui, ganhando ali, e a gente vendo esse país. Então, para você que está assistindo a gente, tenha muita consciência do que você vai fazer com o seu voto no final do ano. Até nisso, parando para ver, é legal que a gente acaba entrando em outros assuntos, como a política, que é importante. Você sente falta hoje de líderes, no geral, musicalmente, apresentadores, pessoas políticas, até nos jogadores também? Tivemos uma safra de 25, 30 anos atrás de líderes
que tinham opinião, e hoje também a gente quase não vê isso, para eles é jogar, acabou o jogo, acabou o meu treino, vou para casa, virei um popstar. Faltam líderes, não faltam? Tá faltando, no geral sim, com certeza. Hoje o jogador não está preocupado muito com relação a isso. Eu quero fazer história aqui nesse clube, ficar muito tempo aqui. Foram poucos casos, né? Sim. O Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo. Acho que o Klemer também esticou bem no Inter. Agora, são poucos casos, né? A gente se levantar aqui não dá nas duas E mãos. normalmente né? goleiros. O Denis ficou um bom tempo no São Paulo. Enfim, mas cai na história dos líderes, né? O jogador de futebol, com todo respeito à classe, tá todo mundo interessado no na própria carreira de cada um. Cada um está interessado na sua vida, na sua carreira. Ou seja, ele assume aqui o contrato e o contrato é legal no momento, beleza. Mas se daqui a pouquinho aparecer uma coisa melhor, ele tiver uma cláusula ali do contrato, ele vai embora. A gente viu agora há pouco o Fernando Diniz, que é um cara que eu respeito muito. Sim. Assumiu o Guarani em dezembro, não teve atividade, não teve jogo, não teve nada. Em janeiro, nesse mês, ele já foi embora, não dirigiu nenhum jogo no Guarani, já foi para o Atlético Paranaense. Ou seja, apareceu um negócio melhor, um interesse do Atlético Paranaense, que tem outras competições, tem uma Série A do futebol brasileiro, e foi embora na hora. Ou seja, ele abandona um projeto, ele abandona um trabalho que ele já estava implantando pelo objetivo dele. Então é um exemplo só que acontece no futebol. O jogador ama o clube. Não ama nada. Não ama Os nada. figurões antigos que ainda estão, Abel Braga, é outro naipe de profissional. É outra coisa. Renovou com o Fluminense agora, belíssimo técnico. Eu lembro dele, o único time que ele dirigiu em São Paulo foi a Ponte Preta, que ele ficou na Ponte Preta até o final do ano, se eu não me engano, não sei se foi 2005, 2006, e ele não saiu, ele falou, eu vou assumir até o final. Eu não vou generalizar aqui. Claro que tem gente que trabalha com ética. Né? Claro que tem jogador que fala que, olha, mas difícil essa safra de hoje. Sim, eu gosto desse clube. Tanto jogadores como treinadores da nova safra. Jogador que, eu gosto desse clube, eu sou torcedor desse clube. Tem, mas se, mesmo ele torcendo para aquele time que ele está jogando, se aparecer um interesse de outro clube, um interesse do futebol europeu, ele vai embora na hora. Acabando o contrato, ele vai acertar, vai falar com o empresário que tomou conta dessa situação e aí vai embora na hora. Se parar para ver, a sociedade atual regrediu. Você tem essa visão? Acabou regredindo, né? Sim. A gente está vivendo um momento diferente, sim. Eu vejo assim, que a globalização da internet, hoje todos terem acesso, todos saberem que na internet todos sabem tudo. Qualquer assunto a pessoa sabe. É fácil criticar, né? Tem muita qualquer gente que só assunto critica, a pessoa né? sabe. Tudo ela tem opinião, ela tem conhecimento. Eu acho que a sociedade caiu, alguns valores se acabaram totalmente, e principalmente o respeito, e entra nisso, uma sociedade falida. É mais fácil, no caso que você está falando da internet, é mais fácil o cara pegar lá, não está fazendo nada e criatividade ele tem de sobra, né? E começar a criticar todo mundo. Ele nem aparece, mal aparece o nome dele ali, ele pode colocar outro nome, pode criar outra situação, enfim. Mas e criticar é fácil, sem medir as consequências, né? Então essa responsabilidade também é muito importante nesse sentido, e o que a gente percebe que muitas pessoas, né, não estou generalizando, mas muitas pessoas não têm essa responsabilidade. Escrever, criticar é muito fácil, né? Muito fácil, muito fácil. Legal, o bate-papo tá legal, nós vamos fazer um intervalinho rápido e daqui a pouco voltamos. Se liga! Voltando ao programa Parada Técnica, eu sempre digo, o mais legal é fora do ar. Qualquer hora o Bruno vai mostrar aí. Tava falando aqui com o William Lopes. Mas é verdade. É isso aí. William Lopes, nós no último bloco falamos vários assuntos, voltando um pouquinho no pique, uma seleção favorita para a Copa do Mundo. Uma? Aquela.
Depois eu te dou a opção de falar 16 opções. Olha, não é que ele fica em cima do muro, eu vou responder a tua questão, mas eu não curto muito essa situação de quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2018. Nem começou o campeonato ainda. O nível é baixo pra caramba, não dá pra falar. Então, nivelado por baixo, vai ser equilibrado, a gente está vendo quem está se reforçando aí, a gente pode falar quem pode estar melhor preparado. Você citou uma coisa interessante. Uma pessoa me falou e eu parei para analisar. Eu acho que dos últimos 27 anos, não sei se você vai concordar comigo, o Corinthians foi o pior campeão brasileiro? Dos 27 anos. Dos últimos 27 anos. Em termos de qualidade. Qualidade. O pior campeão. Inquestionável. Mereceu. O primeiro turno. Grande Fábio Carilli mereceu. Mas tecnicamente foi o pior dos últimos. Talvez teve aquele Atlético Paranaense de 2001, mas tinha um time bom também, que ganhou do São Caetano. Eu generalizo, eu cito o seguinte, que a gente nos últimos tempos tem acompanhado o Campeonato Brasileiro nivelado por baixo. E aí transforma isso em equilíbrio e parece que o campeonato é maravilhoso, né? Até é. Você viu a decisão quando o Corinthians começou a cair, o Palmeiras encostou e fez de tudo para não ganhar. Na semana do clássico Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras poderia assumir a liderança do campeonato, porque tinha o Cruzeiro numa segunda-feira e o Palmeiras no próprio domingo. O Palmeiras e o Corinthians no próprio domingo. E o Palmeiras deixou escapar essa oportunidade. O Palmeiras fez de tudo para perder o campeonato. Fez de tudo? Fez de tudo. Mas é que o primeiro turno do Corinthians foi perfeito. Nossa, foi. Aí você vai falar que esse time não jogou nada? Jogou muito. Sim. Né? Foi um primeiro turno histórico. Taticamente foi muito bom. O Fábio Carilli ele mereceu. Tá de parabéns. Pegou a rodagem, aproveitando o dia a dia com o Mano Menezes, que estava lá no Corinthians, com o Tite. Então isso tudo foi. Tudo isso ajudou o Fábio Carilli, né? Que vai ter diferentemente do Rogério Ceni, que acabou de ser técnico, acabou de ser jogador, quis ser técnico do próprio clube e não teve essa vivência como técnico. O Carilli teve, convivendo mesmo como assistente, mas conviveu ali com o Mano Menezes e Tite, né? O Rogério não teve essa oportunidade, assumiu. O Rogério Ceni ele foi com muita sede ao pote. Mas ali foram também interesses dos dois lados. Primeiro, o Rogério Ceni é São Paulino mesmo, veste a camisa, é idolatrado, mito. Fica lá no escuro, dando volta, não quer sair do Morumbi. Mas ele queria ser técnico do São Paulo, então ele atingiu o objetivo dele, né? Agora... Foi valente. Foi. Eu acho que ele foi valente. A gente lembra aqui que o Leco, o presidente do São Paulo, também, para ganhar a eleição, usou o Rogério Ceni como escudo para ganhar. Então, porque não deram um super time para ele, então usaram ele como escudo. Como na minha visão, vão fazer agora com o Raí. Se deixarem o Raí trabalhar, beleza. E o Raí é um cara do bem, mas ele pode trabalhar bem. Também. Agora, uma coisa, se também não deixarem o Raí trabalhar, ele vai embora. Ele não vai ficar. Ele pega o boné e vai embora, porque ele não precisa disso. E é um cara do bem que pode fazer muitas coisas boas. Respondendo a tua pergunta, então assim, pelo que a gente está vendo de anos se passando, a estrutura, a seleção que está ganhando a base, ou seja, tem uma competição de sub-20, sub não sei o que, aí está dando essa seleção, então o trabalho de base vem sendo feito da melhor maneira possível para ganhar mais um mundial. É a Alemanha. Agora, vou cravar que a Alemanha vai chegar? Não. Copa do Mundo tem mata-mata, tem uma decisão de pênalti, tudo acontece. Então, pelo menos eu acho assim, respeito todos e todos os programas fazem isso. Mas cravar, ninguém pode cravar nada. Por mais que cravaram que o Palmeiras fosse ganhar tudo ano passado e não ganhou nada, né? Então essa é a maior prova. Eu tinha uma visão já do Palmeiras do ano passado que já era penso. 3, 4 caras com uma posição, um mais ou menos na outra. Eu já sentia isso. Mas que ganharia alguma coisa. Sim, tinha que ganhar. E ganharia alguma coisa. Tinha que ganhar. Só que, infelizmente, deram uma Ferrari, né, por uma... Agora... Que até acho que o trabalho do Eduardo Batista não estava de todo mal. Não estava. Não foi, pelos números não. Não estava. O Cuca teve o pior momento dele na carreira. Exatamente. Dele. E eu achei do Cuca, que assim, e foi visível na entrevista dele, que ele não queria voltar.
Na entrevista, quando ele voltou na coletiva, você via que ele não queria estar ali. Ele pediu uns dias, uns meses, né, para resolver problemas particulares, mas para mim estava escrito que ele voltaria em breve. Sim. Não tão pouco tempo assim, mas que ele voltaria em breve. E voltou como grande ídolo, né, pelo título conquistado no ano passado. Mas um ano de muitas lambanças do seu Cuca, que botou uma calça lá vinho, achou que a calça jogava sozinha, né? Então para, né? No Bola Redonda a gente sorteou uma calça dessa. Eu ganhei! Você ganhou uma dessa? Não, evidentemente não nesse sorteio aí, mas o patrocinador mandou para vários jornalistas. Eu ganhei uma calça. Você ficou feliz? Aí eu coloquei a calça e coloquei uma bola na frente para ver se eu ia chutar sozinho, né? Não, precisa chutar. É pro Cuca bom. Tem que avisar o Cuca que superstição, ok, pode ter, respeito e tudo, mas... E o Cuca bom não funcionou igual de 2015. Não funcionou. Não. 2016, do Moisés. Tava qualquer um já fazendo futebol, não teve. Vai lá. Vai você mesmo, Egídio, vai. Então foi um show de horror ali naquele time do Palmeiras. Também acho. Então não tinha que dar certo mesmo. Agora, esse ano as contratações foram pontuais, tá um belíssimo time para todas as posições. Tem chance de jogar um time numa competição, outro time totalmente diferente e com competência no outro campeonato. Ainda no nível, é lógico que era cobrança grande, mas de final, vice-campeão brasileiro, não fez nem muito por merecer, mas no nível baixo acabou ficando de bom tamanho. Eu gosto muito do Keno, acho que ele veio tranquilo e bom jogador. E o Alberto Valentim? Bom técnico, mas talvez não por esse momento de assumir esse time forte do Palmeiras. E ele teve a oportunidade dele que se ele conseguisse uma campanha muito boa aí nesse final de ano, do ano passado, né, ele poderia, quem sabe, ficar com a vaga. Mas ele não conseguiu, houve uma melhora, mas não deu resultado no final e acabou desperdiçando a chance. Então, ele estudou, ele se preparou, foi para fora do país para... Fez um curso na Itália, se não me engano. Para também viver isso, e foi na Itália, exatamente. Agora, para trabalhar nesse time do Palmeiras, talvez... Eu acho que no final ficou evidente que falta alguma coisa. Parecia que ele estava pronto, mas para segurar exatamente o vestiário. Muita estrela ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e o ego do futebol é muito grande, né? Então, tem 3 times aqui o Palmeiras, mas eu quero jogar Libertadores. O outro também quer jogar só Libertadores, né? O outro vai jogar dente de leite, eu não quero. Aí o outro vai jogar o Paulista. Ele não vai gostar, então precisa administrar esse ego. Até é bom você falar de Paulista que, falando do futebol moderno, o que você acha ainda dos campeonatos estaduais? Então, acabou, né? A gente via lá atrás, e eu também me lembro muito de moleque, acompanhando os estaduais pelo interior de São Paulo, aqui falando do nosso Campeonato Paulista, que de fato era o melhor, ainda é o melhor. E ainda Mas o Campeonato Paulista tinha 6 meses, né? E cada jogo que tinha no interior, com um time grande, era casa cheia, era uma festa na cidade. E era um terror ganhar dos times. E era um terror ganhar dos times. Você jogar com o Bragantino, nossa. Para jogar lá em Franca, o time passava apertado em Ribeirão Preto com o Comercial, Botafogo, calor. Difícil, calor. E tinha muito jogador da capital que já não queria ir para lá. Também nem queria. Era muito difícil ganhar desses times com estádios lotados. Era uma grande festa no interior, né? Então prejudicou isso, o futebol do interior perdeu força com isso. E pelo calendário, podia terminar os estaduais, mas você vai mexer com outra situação, tem muito clube que vai ficar fora, e aí é outra questão, entra a politicagem que eu falo. Porque tem os interesses políticos dentro do futebol. Só que mesmo com todos esses interesses, eles precisam dos votos, dos clubes, então hoje o Campeonato Paulista voltou a ser 16, se eu não me engano. Porque caíram 4. Exatamente. Mas mesmo assim eles mataram os times do interior.
é bem diferente, um campeonato muito curto, não é um turno e retorno, quer dizer, tem momento que o time grande não vai em determinada cidade dentro do próprio grupo, né? Então é uma situação complicada, mudou muito. Era um campeonato diferente, você revelava atleta, revelava muito mais do que atualmente, né? Então tem que pesar tudo isso. Se vai mudar, se vai acabar ou não, a gente vai ver, mas eu acredito que não, exatamente pelos esses interesses que existem. Me fala uma coisa, você tem referências no jornalismo? Referências no jornalismo? Eu fui repórter, ainda sou, mas eu fui repórter do rádio, depois eu fui comentarista do rádio e fui narrador do rádio. Na televisão, repórter, comentar não, preferi não comentar, mas participo de programas esportivos, evidentemente, mas eu sempre fui repórter, na televisão sempre fui repórter e apresentador. Então, atualmente eu sou apresentador do Canal Fechado e faço reportagem no Canal Aberto. Todos têm referências, né? Claro que um gosta de uma narração aqui, outro gosta de um comentário, de uma reportagem ali. Eu, na minha carreira, eu sempre procurei tirar os pontos positivos de cada um, não um determinado profissional. Pego uma coisa que eu gostei daqui, uma coisa dali, e aí fui construindo o meu jeito. Eu sei que é um jeito diferente, não é um jeito polêmico, bem original. O polêmico faz mais história, porque o polêmico fica mais marcado, né? Talvez eu passe como uma pessoa, em alguns fatos, desapercebido, exatamente por não fazer barulho, polêmica. Um amigão falando de futebol. Eu tenho um jeito de tratar com o telespectador para que seja um negócio leve, porque o que eu cresci também vendo foi só notícia ruim na televisão. Então, por que não fazer um negócio leve e um negócio gostoso na televisão? Por que a gente só divulgar a notícia ruim, mesmo que seja no esporte? A gente também tem que mostrar o lado bom, as coisas boas, as coisas leves. Então, para mim, na minha cabeça ainda, tem espaço o lado positivo, tem espaço, a audiência também pode vir você tratando de outra maneira, não só levantando as coisas negativas. A gente já está cansado de ver notícia ruim. Então, por isso que eu quis fazer, quero fazer esporte, porque eu também sempre pratiquei esporte. Então, começou por aí. E segundo, polêmica, só barulho. Polêmica. Por que não? Polêmica. Por que não também falarmos de coisas boas? Isso também tem que dar ibope e dá. Original é diferente, né? Pois tá dando certo. Sim. E então, no caso, você se sente mais à vontade apresentando do que sendo ali um comentarista? Acho que cada um sente o perfil, que é o melhor perfil de cada um. Para mim, eu sou mais apresentador do que comentarista. É o perfil. Sem dúvida. Nos comentários você também tira a sua base. Mas eu tenho liberdade também de apresentar, comentando também, dando a minha opinião. Lá é um programa que a gente faz exatamente para isso, cada um dá a sua opinião. Não tem aquela gritaria, cada um fala na sua devida hora. Ninguém quebra a mesa lá, ninguém quebra nada. São meus amigos. Nossa, pessoal. Mas lá cada um fala a sua hora e a gente tenta levar para esse lado. Eu acho legal a coletividade de vocês lá. Até falo com o Piperno, te vi de manhã. Piperno, te vi de tarde também. Vem aqui, vem de manhã também. Porque você vai rodando muito com o telespectador, o assinante que não está o dia inteiro lá assistindo. Exatamente. Então vai girando muito, a audiência vai sendo rotativa. É legal porque aí trabalha em união. Você vê que todo mundo tem seu espaço, tem sua vez. O boa noite do cara não dura 10 minutos. Dá pro outro, dá boa noite também. Né? Tem isso também. Às vezes acontece. Mas nem sempre é por mal. Mas olha, você também tem programa assim, você está entrevistando uma pessoa que é monossilábico. Aí é duro também. Tudo bem? Tudo. E aí, o que você acha da vida? Legal? Boa. É duro. Mas também tem aquele entrevistado que você pergunta boa noite, ele vai explicar o boa noite. O programa tem edições, partes, sequências, igual. Espero que ele esteja aqui agradando. Legal, vamos pro último intervalo? Ok? Se liga aí no Parada Técnica.
chegando o último bloco do Parada Técnica com o William Lopes. E agora eu vou fazer um bate-papo rápido com ele e os encerramentos. Algumas coisas a gente até acho que falamos, teve bastante assunto. Ô William Lopes, futebol antigo ou atual? Antigo. Antigo. Como é que você vê o futuro do futebol brasileiro? No geral. Indefinido. Perfeito. Ainda pode existir talentos, qualidade no futebol que hoje está tão pobre? Sim, desde que o trabalho seja muito com competência e honestidade. É isso aí. Me fala uma coisa. Você tem seu clube do coração. Um jogo marcante para você? Todos da Copa do Mundo. Eu sei que tem que ser ping-pong, que tem que ser rápido, mas aqui é que você acaba escolhendo algum. Aquele jogo, né? Ou alguns, né? Para mim, a Copa de 2010, que eu estive acompanhando os Jogos do Brasil, todos foram marcantes. Cobrir uma Copa é marcante para quem está no meio. Muito por você estar lá. Essa de 2014 também fiz as últimas 3 Copas e essas 2 últimas, e dentro do campo é uma sensação maravilhosa. Acredito que seja o ápice para o jornalista esportivo, falator. E acompanha na seleção brasileira, o ápice também, né? Cobrir uma Copa e cobrir o dia a dia da seleção brasileira. Então, momentos marcantes, sem dúvida nenhuma, os jogos da Copa. Acredito que seja no ápice, eu falar, nossa, cheguei numa Copa do Mundo, deve ser muito emocionante. O melhor treinador que você já viu? Tem? Melhor treinador, você diz... Ou um top geral, 3, para não falar um. Na época boa, o Luxemburgo, na época boa, hoje é ultrapassado. Fez história, de fato, que sem pena dúvida nenhuma, né? Que ele não quis se atualizar. Então, mas o problema foi que ele acha que ele é a celebridade, né? E ao invés dele tentar também se reciclar e trazer novidades, isso ajuda. O Filipão é um cara ultrapassado também, o que fez de lambança na Copa do Mundo aqui no Brasil foi uma coisa horrorosa. Então essas pessoas pararam no tempo. Então se pararam no tempo, precisam parar de trabalhar. E de que você viu de jogador, top 3 assim, fala, esse cara eu vi, acompanhei. Eu gostei muito da minha época que eu peguei também, Falcão, Sócrates e Zico. Impressionante. Vi tantos outros grandes craques, claro, Ronaldinho na tua fase maravilhosa, Ronaldinho Gaúcho, a fase ótima do Fenômeno. Graças a Deus eu vi jogadores jogando muito bem, dentro da pequena área, Romário, você entendeu? Agora, eu tenho pena, lamento a geração de hoje, eu falo isso pro meu filho de 12 anos. Que não viu. Não viu o jogador de perto, o jogador jogar de fato. Então, eles têm a referência de Neymar. Por isso que hoje eles não têm um time, até o meu também torce para algum time, como todas as crianças torcem, mas a referência é o futebol europeu. Eu quero comprar uma camisa, é de futebol europeu. Eu acho que isso desvaloriza muito a gente, mas é porque eles querem ver coisa boa, e coisa boa tá lá fora. Exatamente. Que também não... uma safra também que também não vamos colocar... Não. Falta muita coisa. A gente tinha referência, o único jogador que atuava aqui no Brasil, o último foi o Neymar. É verdade. O último, né? Hoje, você que está em casa aí, você cita 5 grandes nomes do futebol brasileiro hoje que estão jogando aqui na nossa casa? 5. Você vai demorar uns minutos para pensar. E aí você vai lá atrás e vê essa seleção de 82 que encantou o mundo, infelizmente não ganhou, mas você fala abertamente esses jogadores que faziam diferença. A gente ia no estádio, cada time tinha uns 5, 6 jogadores que decidiam uma partida. Com certeza. Leon Lopes, muito obrigado, legal. Muito obrigado a você. É um prazer conversar com você também e um abraço para o pessoal do Band Esportes que me receberam muito bem. Eu vou lá esse ano de novo, hein? Vamos lá, tá convidado, sem dúvida nenhuma. E é uma honra falar com você. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos aí. Foi um prazer, uma alegria muito grande. Valeu, gente. Brigadão. Se liga, programa Parada Técnica na TV Guarulhos.